Olá você, eu sou Agenor Santos e a partir desse momento começaremos mais um bate-papo no Aqui Pode. Antes de mais nada, seja sempre bem-vindo. Falamos diretamente dos estúdios da Treehouse, esta que é a produtora que produz o nosso conteúdo, que realiza os recortes para as redes sociais, ou seja, uma produtora capacitada com os melhores equipamentos que também podem atender você que me acompanha. Está querendo produzir teu vídeo, você influenciador digital, está querendo dar um up na tua qualidade, na qualidade do teu produto sendo oferecido pelas redes sociais? Fale com quem entende, com os melhores equipamentos, os melhores editores. É a sua produtora Treehouse e é dela que eu falo porque ela que também produz 90% dos meus conteúdos que vão às redes sociais. Então aproveita esta oportunidade. E como eu falei no começo, olha, antes de mais nada, aproveita a oportunidade. Você que está chegando conosco pela primeira vez, curta, compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não é seguidor do nosso canal, faça o seguinte, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque você sabe que a cada semana você tem um conteúdo diferenciado, pessoas que são relevantes, que têm assuntos interessantes, a gente sempre vai trazer aqui para debater, para discutir, para polemizar. O que é mais importante é que a gente conversa, debate e você tira suas conclusões. Tá combinado? Então aproveita esta oportunidade, esteja com a gente até o final deste episódio, que é muito importante para toda a sociedade, para você, para todos nós, principalmente para você que está aí numa idade ainda jovem, logo mais está aí na meia-idade, logo mais estará também chegando à terceira idade, como um idoso, uma idosa. Esse assunto é importante para você que é filho, para você que é neto, para você que é sobrinho. Presta atenção. E é isso que a gente vai tratar aqui no Aqui Pode, no oferecimento do Amazônia na Cuia, o melhor e maior restaurante de comida regional, ou melhor, da gastronomia paraense, da gastronomia da Amazônia. Você encontra no Amazônia na Cuia, em 3 unidades. E olha, daqui a pouco eu vou revelar novidades que logo mais teremos do Amazônia na Cuia, ainda em 2026. É uma informação que eu fiquei sabendo, ainda não vi nada falarem por aí, mas daqui a pouco eu revelo. Então aproveita, vai fazer o teu pedido do almoço, jantar. Você sabe que pode pedir no Amazônia na Cuia e eu te dou 10% de desconto utilizando esse QR Code, esse link do Agenor Santos, para você que fizer o seu pedido a qualquer hora, para o almoço ou para o jantar, vai ter 10% de desconto aí no teu pedido. Então aproveita as oportunidades do restaurante Amazônia na Cuia, em 3 endereços, na Domingos Marreiros, no bairro do Marizal, também na Duque de Caxias, bem próximo ali ao hangar, e a nova unidade que fica no Porto Futuro, no centro da nossa cidade, aqui em Belém. Bem, deixa eu falar com vocês aqui, é o seguinte, a gente sabe que o Brasil hoje está envelhecendo, né? A população está envelhecendo, mas será que a nossa cultura, nossas famílias e o próprio Estado estão preparados para cuidar dos idosos, aqueles que estão chegando nesta faixa etária? Pois bem, porque hoje eu quero conversar com uma pessoa que vive essa realidade diariamente, dentro das casas, das famílias e também dos bastidores do cuidado, porque cuidar de um idoso vai muito além, né, de trocar a medicação ou acompanhar uma consulta. Por isso que eu quero falar também, não somente isso, mas vamos falar de solidão, abandono, violência, culpa, dinheiro e dignidade. E eu quero agora conversar com a Nayana Silva. Nayana, seja bem-vinda aqui ao nosso pod para tratarmos exatamente sobre esse assunto, sobre cuidados, solidão, abandono e, de fato, como é que você pode ajudar essa população que a gente sabe que pode ser até uma barreira, né? Pode ser até também um tabu tratar sobre esse assunto, mas sabemos que um dia todos nós envelheceremos. Obrigada, Agenor, pela oportunidade. Então, Agenor, quando a gente fala em envelhecimento, né, a gente se pergunta sempre, será que nós estamos preparados para envelhecer? Ou para o envelhecimento dos nossos pais, dos nossos familiares? Será que a gente vem se preparando para quando chegar esse momento? E quando a gente se pergunta, né, sobre esse preparo, a gente chega até na resposta do fato de que todas essas questões de abandono e violência que a gente presencia se dá pela falta de preparo, né? São pessoas que não se prepararam financeiramente, emocionalmente para o envelhecimento do pai, da mãe. Então, quando chega o momento, essa pessoa ela não sabe como
e a quem recorrer. Até porque a gente sabe que hoje, e sempre foi assim no Brasil, não dá para você viver até o final da vida com aquela aposentadoria que você, depois de muitos anos de muito trabalho, esforço, muito sol, muita chuva, pouco descanso, infelizmente não é recompensado na velhice. Mas a gente sabe que você tem programas sociais, amparo do Estado de uma maneira geral, né, do Brasil, com relação aos benefícios que os idosos mantêm. Só que é aquilo que você falou, né, com relação a se preparar, se programar, porque a gente sabe que no meio disso tudo vão ter algumas doenças, alguns cuidados mais especiais, uma internação, medicamentos que às vezes são caros e aquele salário talvez você não consiga. E por isso que às vezes pinta e bate aquele desespero, né? Das pessoas em abandonar, não sei o que eu faço, esquece, porque as pessoas até então, quando você é jovem, é tudo muito diferente. Quando você envelhece, ninguém olha para o idoso, né? Ninguém olha para o idoso como a gente olha para nós mesmos, né? Quando a gente se olha no espelho, as pessoas acham que nunca vão envelhecer. Exatamente, Gino. Esse idoso, ele é visto como algo que tem que ser colocado em segundo plano. Veja o que você faz com ele. Para onde que a gente vai levar? Para onde que a gente vai colocar? O que é que a gente vai fazer com esse idoso? O que é esquecido é que esse idoso traz toda uma trajetória. É um idoso que trabalhou por muitos anos. Sim. É um idoso que foi ativo e que agora está vendo as suas atividades sendo reduzidas aos poucos. Então, toda a singularidade desse idoso ela não é levada em consideração, né? E a família, nesse momento, ela se vê perdida. O que é que eu vou fazer com ele? Né? E nesse momento também a procura por instituições de longas permanências, né? E para a gente que trabalha nessa área, a gente consegue ver que há muitos obstáculos para ingressar numa instituição. Aqui em Belém, nós temos pouquíssimas instituições. A grande maioria já está lotada. Já está superlotada, né? Já estão superlotadas. E são instituições que você, para mantê-las ainda com esses cuidados, você precisa de doações, porque são sem fins lucrativos, não é isso? Exatamente. São sem fins lucrativos e tem toda uma questão burocrática para o ingresso desse idoso. É um idoso que geralmente vai do Ministério Público direcionado para essa instituição. Então, se o idoso tem família, nem que seja um parente de segundo grau, até então ele tem que ser resolvido sem recorrer à instituição. E aqui no Brasil, nós temos uma cultura diferente da cultura do americano, que ele se prepara para esse momento, né, de não só se aposentar, mas na sua velhice já ter um amparo social e até financeiro para se manter num abrigo ou mesmo num lar de idosos, né? Ou seja, lá é muito comum as pessoas se prepararem para esse momento, para receber esses cuidados. No Brasil, a gente sabe que a gente tem uma cultura diferente. E como hoje nós temos pouquíssimas instituições e essa população de hoje ela vem envelhecendo ao longo do tempo, você não vai ter lugar para abrigar todos. Por isso que eu lhe pergunto, ao longo desses anos de experiência envolvida com esse aspecto, com essa realidade vivida pelos idosos e principalmente com as famílias, qual foi a situação mais impactante que você já presenciou trabalhando com idosos? Algum desses casos fez você perceber que o problema no Brasil é muito maior do que parece ser? Sim, nós temos muitos idosos que a família não mora longe. São só eles mesmo e precisam ter alguém por eles. Então, é impactante você ver que, apesar de ter família, não tem ninguém por perto, por questão de trabalho, muitas das vezes é questão de trabalho, ou por esse idoso não ter tido filhos, irmãos já faleceram, ser só ele. Né? Então, tem várias situações, tem situações de ser só o idoso, sem um familiar por perto, e de idosos que não têm mesmo familiares. Então, eles dependem da sobrinha ou de um parente mais distante. Então, nessa situação, é muito mais delicada. E chega uma fase que eles não querem dar trabalho, né? Trabalho a essas pessoas mais próximas, sejam os próprios filhos, a esposa, quando tem condições de cuidar, aqueles sobrinhos, quando ele não tem filhos, enfim, esse idoso ele não gosta de, como a gente diz, dar o trabalho para o próximo, né? Isso, eles preferem até morar sozinhos. Então, às vezes, recorrem a gente porque eles não querem o idoso sozinho, até porque tem toda a questão legal. O Estatuto do Idoso deixa bem claro que o idoso não pode, tem que ter alguém lá. Então, a gente, quando recebe
demandas são geralmente para estar suprindo essa necessidade de ter alguém dentro daquela residência fazendo companhia para esse idoso. Agora, Nayana, será que o Brasil sabe cuidar dos idosos? É uma outra pergunta que eu te faço. Na sua visão, o brasileiro realmente sabe cuidar dos seus idosos ou a gente ainda trata envelhecimento com um peso dentro da família? Olha, Genor, é bem delicado. O que eu percebo ao longo desses anos nessa área é que a gente precisa melhorar muito, muito, e devido justamente a esse quadro de envelhecimento populacional, está cada vez mais comum da gente lidar com situações de que não há. Daí a gente presencia violência, violência psicológica, patrimonial, são vários os tipos de violência que a gente presencia e a gente tenta trabalhar nisso, intervir nisso, justamente para diminuir um pouco esse quadro que está tão alarmante com os nossos idosos. De abandono, de violência. A gente sabe que às vezes algumas famílias elas até depositam a confiança quando a família é muito grande, mas quando tem poucos filhos e cada um tem sua vida, porque a gente sabe que cada um constrói sua vida, sua família e acaba deixando os pais sempre em segundo, às vezes em terceiro, em último plano, ainda mais quando ele envelhece. E aí a gente sabe que algumas famílias, para não ter esse trabalho que a gente fala é entre aspas, né? Esse trabalho, não tenho tempo porque eu trabalho, não tem quem leve o papai, leve a mamãe, isso e aquilo e tal, quem cuide do papai e da mamãe, contrata um cuidador. Um cuidador, uma pessoa que alguém um dia possa ter tido uma referência, ter indicado. Só que essa família confia e 100%, não 100%. Ela confia, mas ela manda colocar uma câmera de segurança, ela manda colocar algo que possa, dali pelo celular, você observar a movimentação e saber se estão cuidando, dando banho e tudo mais. Só que, infelizmente, quando se revela uma violência, às vezes extrema, daquele cuidador desconhecido a esse idoso, que nem parente mas não tem amor ao próximo. Exatamente. Agenor, inclusive, quando nós somos procurados por familiares, porque eles já vêm de uma situação, uma grande maioria, em que contrataram, né, por conta própria, uma pessoa para cuidar do seu familiar. E descobriram ao longo dos anos que várias situações em suas residências, e eles precisavam de alguém para administrar, gerenciar tanto a escala quanto horário e também um profissional adequado, porque eu acho que a grande questão é o profissional adequado. Quando você contrata uma empresa, essa empresa já passa por todo esse processo. Ela vai estar trazendo esse cuidador, ela vai estar passando todo um treinamento para ele, verificando documentação. Então, quando você deixa na mão da empresa os cuidados do teu familiar, quando você procura a empresa, ela já vai estar passando para você um profissional que você está, no mínimo, confiando, porque esse profissional já passou pela triagem, já passou por capacitação, por treinamento, seus documentos foram avaliados e ele já passa a ir para a residência, deixando esse familiar um pouco mais confortado. Contratar um cuidador, nesse caso da Cuidare, que tem esse processo de cuidar, passar por uma triagem, saber se esse profissional é capaz e tem a capacitação, porque a gente sabe que cada um desses idosos tem as suas peculiaridades, né? Alguns possam ser mais acamados, outros cadeirantes, outros um pouco mais aborrecidos, alguns com Alzheimer e num processo avançado também da demência, e isso acaba dificultando, né? Conseguir ir ao banheiro, dar banho, e algumas pessoas podem perder essa paciência, como a gente já viu em casos de violência. Nesse caso, contratar então um cuidador, como a Cuidare faz, é como se fosse contratar um pedagogo, um professor. Tem que amar aquela profissão e amar ao próximo. Você vai lidar com crianças e, nesse caso, você vai lidar com idosos de várias peculiaridades e vários tipos de comportamento. Exatamente, Geno. A gente costuma falar nos nossos treinamentos para os nossos cuidadores que eles têm que ter a técnica, porque eles têm, mas eles também têm que ter o cuidador como o principal foco deles. O que é ser cuidador, além de cuidar, é estar próximo àquele assistido, é criar um vínculo, é ter afeto e amar o que você está fazendo. Não é só verificar uma pressão, anotar, deixar a técnica como
como secundária. A prioridade é ser cuidador. Você acha, Nayana, que então poderia ser... acho que assim, eu acho que é muito um trabalho psicológico, um processo muito interpessoal. É como se a pessoa se colocasse no lugar daquele idoso, como ela se colocasse como se fosse um pai, um familiar. Ou então assim, se fosse você nessa condição, né? Então assim, as pessoas têm que pensar dessa maneira, porque acredito que quem nos acompanha, isso a gente acaba mostrando nos noticiários, quando há casos de abandono, de violência, é que as pessoas não se colocam no lugar, mas se esquecem que um dia vão envelhecer, que um dia poderão chegar nessa faixa etária avançada, se Deus permitir, de uma idade, né? E onde você olha para o lado, olha para o retrovisor e vê o quanto você construiu, o quanto você deixou de amor, de trabalho, e que possa aquilo, daquela maneira, ser recompensado com amor ao próximo, né? Com seus familiares. E eu te pergunto, você acha que o abandono do idoso começa muito antes de alguém colocar ele numa instituição? Às vezes começa dentro da própria casa, né? Sim, sim. Eu estava refletindo recentemente, Agenor, e lembrando que no meu tempo, há muito tempo atrás, a gente sentava todo mundo em casa, familiares com a vovó, e parecia que a gente tinha mais tempo de estar junto com a vovó. E levando em consideração as visitas que eu faço, vendo o idoso às vezes sozinho, eu penso, a gente, claro, moderniza, mas a gente vai cada vez mais saindo daquele convívio e ele vai ficando cada vez mais sozinho, né? O cuidador que está fazendo companhia para ele lá. Então, é nítido que o abandono ele vai começando aos poucos, gradativamente, conforme cada familiar vai saindo de casa, seja para trabalhar, casar, criar sua família, né? Constituir sua família. Então, aos poucos vai saindo, esse idoso ele vai começando a ficar cada vez mais sozinho. Então, é um processo gradativo. E às vezes ele se mostra mais presente, tipo, tô aqui, posso ajudar, posso levar o neto na escola, posso levar a sobrinha na escola, enfim, até para ele se mostrar mais prestativo, porque é isso que você falou, né? Acaba acontecendo que existe um abandono emocional, um isolamento, talvez uma negligência silenciosa, um processo de solidão, né? Às vezes até o idoso, minha gente, pode também cair numa depressão, né? É muito Por comum. se sentir abandonado, não consegue mais dormir, sempre manda mensagem para os filhos não respondem, porque hoje todo mundo utiliza o WhatsApp, antigamente telefonava, e aí você atendia se quisesse. É muito comum, é muito comum. A gente lida muito com idosos em quadro de depressão e que vão se isolando, porque a tendência está sendo cada vez mais ficar sozinho, eles vão se isolando, não tem com quem conversar. Não tem com quem conversar, ficam isolados, assistem a televisão, sem atividade, sem alguma atividade. Eu acho que, na verdade, o idoso ele também precisa ter uma atividade, né? Uma atividade psicológica, que ele possa se mostrar, estar capaz, lendo livros, fazendo cruzadinhas, caça-palavras, porque muitos idosos fazem isso, né? Para manter a memória sempre muito firme. Agora, existe uma romantização do filho cuidador aqui no Brasil, por exemplo, porque muitas famílias dizem amar os pais, mas poucas delas estão preparadas para cuidar. Pois é, Genô. Geralmente, o filho ele realmente quer cuidar. A gente percebe, a gente pega demandas de que filhos estão sobrecarregados. Eles têm geralmente os seus próprios filhos, os seus trabalhos, sua própria família e ao mesmo tempo pegar essa demanda dos pais. Às vezes são pais que não querem sair de casa, querem permanecer na sua casa, mas o filho não mora lá porque ele já é casado, então eles querem abraçar tudo ao mesmo tempo. Então a gente percebe que não é por falta de afeto e nem irresponsabilidade, é porque eles estão esgotados emocionalmente, com toda essa carga. Então quando a gente recebe, né, esse cliente, ele já está num processo também de esgotamento. Físico e mental. E a gente sabe que hoje nós temos uma vida muito corrida, né? O dia parece que tem 30 horas, na verdade só tem 24, mas você acaba ultrapassando os seus próprios limites. E aí quando vai ver, a hora já chegou, tá muito tarde, não liguei para a mamãe, não liguei para o papai. Muito pelo contrário, mamãe e papai deixa para amanhã. No final de semana eu vou almoçar na casa da mamãe, eu vou almoçar na casa do papai, mas às vezes não dá, porque a vida acaba sendo muito corrida. Só que aí muitos se sentem também culpados, né?
Quando o pai parte, quando esse idoso, por algum motivo, acaba falecendo, aí fica aquele sentimento de culpa. Poxa, poderia ter feito mais. Poxa, o papai me ligava todo dia. Aí você começa a sentir falta dessa ligação, dessa pessoa que te ligava, se preocupava de fato com você e não existe mais. E aí fica esse sentimento de culpa, né? Exatamente. Até porque foi aquele idoso que te deu toda uma estrutura, né? Então o filho também se reflete sobre isso. Ele me deu toda a estrutura para eu estar onde eu estou, para eu chegar onde cheguei e eu. O que é que eu fiz por ele, né? E aí acaba que fica aquele sentimento para o resto da vida, né? Agora eu lhe pergunto, no Brasil a gente sabe que ainda existe muito preconceito com casas de repouso. A gente havia falado agora há pouco sobre algumas instituições que infelizmente neste momento elas estão lotadas porque não há mais espaço devido o processo de envelhecimento, né, da própria população. E a gente sabe que ainda existe esse preconceito com relação a residências para idosos. Você acha que isso atrapalha as famílias a tomarem decisões antes da situação virar uma crise? Sim, sim. Além de serem poucas as instituições de longa permanência, né, tem muitos relatos, são vários relatos, o que leva a família a refletir se realmente quer aderir, se tem como, porque ainda que a gente tenha particular, né, as nossas políticas públicas, elas precisam melhorar, né? Nós temos pouquíssimas públicas, estão todas abarrotadas, e a gente ainda encontra muitas situações em que não sabe para onde levar o idoso, quando esse idoso não tem amparo familiar. Mas quando ele tem instituição particular, né? Tem a instituição privada, que você paga e deixa o idoso e vai, né, mantendo. Mas acontece muito desse familiar tá com receio de enviar. É alguém que ele ama, aquela pessoa é tudo na vida dele, né? Então, fica aquele medo, vou mandar, será que ele vai ser bem cuidado? Então, quando procuram a gente, já é com esse receio. Então, a gente tá lá para intervir, para passar essa confiança de que você pode deixar seu familiar que a gente cuida. E quando você fala, e você que está nos acompanhando, a gente está falando de uma empresa chamada Cuidare. Eu digo uma empresa, mas na verdade é uma instituição que cuida de idosos principalmente, mas você estava me falando, eu já tive a oportunidade de conhecer a Cuidare de perto, não somente ligado a idosos, né? Se você está acamado, se você necessita de cuidados, por exemplo, de uma enfermeira que possa estar cuidando de você dentro de casa, um processo de recuperação de uma cirurgia, enfim, a Cuidare ela acaba abraçando todo esse tipo de cuidado que são necessários, mas não somente com os idosos. Isso, nós estamos em hospitais com acompanhantes, pós-cirúrgico, crianças, recém-nascidos, idosos. São vários os públicos que a gente está atendendo atualmente. E isso não somente nesta faixa, não só na faixa etária dos idosos, mas também não se limita a idosos. Não se limita a idosos. Eu sei que idosos é o principal, posso dizer assim, o principal elo quando a gente fala de cuidados. Sim. Até porque são limitações que essas pessoas têm e necessitam de um apoio, né, de um cuidado especial. Agora, Nayana, você gosta de café? Amo. Não sei se você já tomou, vou mostrar aqui direitinho. Ó. Café na cuia. Café na cuia. Eu vou te apresentar aqui o café na cuia. Esse aqui? Esse é o dela. Esse é o dela? Esse é o dela. Então, vou te devolver. Não precisa cortar, tá? Não precisa cortar. Esse é o que é o seu. Mas é o seguinte, Nayana, café na cuia é o que é servido assim lá no Amazônia na Cuia. Por isso que eu tô te oferecendo. Tá bem quente, eu acho. Não tomei essa novidade. Acho que na cuia você nunca tomou um café na cuia, né? Na cuia não. Tá bem quentinho. A Sani que preparou. Tá vendo como eu falei teu nome certo, Sani? E ó, quando você for ao Amazônia na Cuia, você pede um café e pode até dizer assim, eu vi o Agenor falando nas redes sociais, no YouTube, lá também no Aqui Pode, sobre o café na cuia. E você poderá ser servido assim também, dessa maneira, ó. Com um café delicioso. E detalhe, no Amazônia na Cuia, você já sabe, você pode fazer o seu pedido agora, você que está acompanhando esse recorte, acompanhando esse recado, com esse link ou mesmo esse QR Code, aproveita a oportunidade para ganhar 10%. É o Agenor 10. 10% de desconto no teu pedido. E aí você vai receber na tua casa e ainda vai ter 10% de desconto, somente é exclusivo para você, que é o nosso espectador aqui do Aqui Pode, você que nos acompanha também nas redes sociais. Agora, Nayana, a gente sabe, como a gente falou com relação a esses tabus,
com relação a abandono, com relação a também esses problemas que acabam sendo sociais, políticas públicas voltadas para idosos, que infelizmente a gente sabe que existe o Estatuto do Idoso, as leis que amparam, mas infelizmente o Estado, de uma maneira geral, ele não apresenta novas políticas públicas para que isso possa ser mantido, para se ter a manutenção do próprio Estatuto. Qual é a violência contra idosos que mais acontece no silêncio? A gente sabe que existem violências, e eu posso aqui estar sendo grosseiro com você, acabo que estou cometendo uma violência, né, sem você perceber. E a gente sabe que isso acaba sendo no silêncio. Então, qual a violência contra idosos que acontece no silêncio? Aquela que quase ninguém percebe? Com certeza é psicológica. Aquela palavra, aquela fala que deixa o idoso, que machuca o idoso. E geralmente parte do familiar, né? Quando diz assim, eu já repeti isso tantas vezes, essa pergunta de novo. Ele sabe que ele está perdendo aos poucos a memória, mas é uma fala que faz ele se sentir mal, que machuca. E existe também a violência financeira, também, a negligência, como a gente havia falado, e também a manipulação emocional. Como é que é essa manipulação emocional? Ou seja, esse idoso ele pode ter uma boa aposentadoria, como ele pode ter apenas uma aposentadoria de um salário mínimo, que é o mínimo, né? Ou então ele pode chegar à aposentadoria do teto máximo, que hoje eu acho que é um pouco mais de R$8.000, que é o teto máximo do INSS. Às vezes ele é ludibriado exatamente para transferir, dar esse dinheiro, e acaba, quando você olha, que aquele que deveria estar cuidando está usufruindo do dinheiro, mas deixando o idoso na pior, como a gente às vezes mostra na televisão. Sim, limita o que é para o idoso e toma a maior parte para si, ou seja, do valor que era para o idoso, ele vai ter que sobreviver durante 30 dias com isso, isso e isso. Se acabou, acabou. Então, é muito comum. Agora eu te pergunto, a gente havia falado agora há pouco sobre políticas públicas no Brasil, e a gente sabe que ao longo do tempo que a gente vem falando, a população ela vem envelhecendo, né? Eu sei que quando eu chegar à minha faixa etária de envelhecimento, a sua de muitos outros, o Brasil terá milhões de idosos, e se não tiver uma política pública forte ou então fortalecida, muita coisa poderá não ser cumprida ao longo do tempo. Você sente que o Brasil está preparado para o envelhecimento da população? Não, Agenor, infelizmente o Brasil ele não está preparado para o envelhecimento. E a gente percebe na nossa realidade, tanto brasileira quanto do Estado, né? A gente ainda lida com muitas situações em que idosos não têm onde ficar. Será que a gente está no caminho ou caminhando para uma crise silenciosa de cuidado? Com certeza estamos. Por exemplo, a gente tem o Sistema Único de Saúde, nós temos o suporte às famílias. Eu estou falando aqui de políticas públicas, a fiscalização, saúde pública, envelhecimento populacional, ou seja, a gente está falando de ações que, se não se trabalhar hoje, a gente sabe que recentemente nós tivemos a reforma da Previdência, onde a maioria desses, não os idosos hoje, mas aqueles que vão chegar nessa faixa etária, que vão envelhecer, que vão se aposentar, muitos não conseguiram se aposentar. Ou seja, se você não se programar a partir desse momento em ter uma previdência privada, aqueles planos que você acaba contratando das instituições financeiras, pensando exatamente na tua aposentadoria, você pode passar mais necessidade que hoje se passa, né? Exatamente. Os idosos em si, eles já têm um valor bem reduzido, né? Já tem um valor bem reduzido. Tem essa questão do familiar, né? Que como a gente falou há pouco, né? Toma essa parte para si. É o responsável, porque o idoso ele não pode estar indo sozinho ao banco. Sim. Né? Apesar de que a gente vê muitas situações em que o idoso vai sozinho ao banco. E os poucos que não vão, ainda acontece de situações como consignado, empréstimos no nome desse idoso, né? Então, é bem alarmante. Eu acho que quando a gente fala em crimes contra idosos, atenção você que nos acompanha. A maioria dos crimes hoje, cibernéticos, virtuais, crimes contra o cidadão, são contra idosos, que são os mais vulneráveis a cair em qualquer tipo de golpe. Por exemplo, o golpe da ligação do gerente do banco, que liga para a casa desse idoso e consegue convencê-lo em passar seus dados pessoais, principalmente a sua senha bancária, e aí em seguida ele diz, mas olha, nós vamos mandar um correspondente fazer a retirada do cartão
que já está cancelado para o senhor nos entregar para o banco. E ele acaba sendo ludibriado, enganado, só que na verdade ele está entregando seus dados para que aquele bandido, aquele golpista possa cometer crimes utilizando o nome dele, né? Isso, acesse a sua conta. É muito comum, bem como aquela saidinha bancária que a gente fala, né? O idoso também vai sacar o dinheiro e lá na porta do banco já tem alguém esperando. Ou para dar aquele suporte, aquela ajuda, e isso é muito importante a gente falar, porque é muito comum os idosos vão sacar sozinho, e no momento em que eles vão sacar, eles estão sozinhos, mas quando sofre o golpe, aparece alguém da família para estar reivindicando o valor no banco que foi removido da conta. Então, que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, tem que estar do lado, porque a gente sempre reforça. Se você vai ao banco, seu pai vai ao banco, sua mãe vai ao banco, não deixe eles irem sozinhos, porque tem sempre aquele esperto que oferece ajuda, mas na verdade está ali para cometer um crime. E às vezes consegue, né? Exatamente. Pegar a senha, o cartão e enganar aquele idoso. Mas ó, o recado para você aí que nos acompanha, você sabe que para que a tua empresa possa ser conhecida, para que você possa ter o seu negócio sempre em evidência, você precisa do quê? De divulgação. E hoje a gente fala sempre da divulgação virtual, digital, e quem sabe você, imaginando aí, sendo um assunto principal em todos os cantos da cidade. Mas como assim, Agenor? Pois é, através da jornada do seu cliente, o seu cliente, que é aquele que vai comprar o seu produto, ele anda de carro, ele anda de ônibus, ele anda de bicicleta, de moto, ele está a pé, e sempre numa esquina você vai ver um painel luminoso, assim dizia meu pai, um painel luminoso em LED, onde você pode ter ali, aquele momento, oportunidade de falar com o teu público. Por isso que eu estou falando da Ultra OH, a maior empresa que mapeou, inclusive, os melhores pontos da nossa cidade e colocou o seu ponto ali de LEDs, os front lights imponentes e os totens também. E ó, você que anda nos pontos públicos, ainda tem os totens verticais para que sua marca acompanhe o trajeto do consumidor do começo ao fim do dia. Então, se você tem interesse em depositar a tua empresa, ou melhor, a oportunidade de ter a tua empresa sempre em evidência, que todos possam olhar, então fale com a Ultra OH em vários pontos da cidade. Você vai ter um painel de LED, onde milhares de pessoas passam todos os dias, não importa como, de carro, de moto, a pé, de bicicleta, de moto, enfim, no caminhão, no ônibus, você vai ter a sua marca e o seu negócio em evidência. Tá vendo aqui esse QR Code? Então fale com a equipe comercial e saiba quais pontos ainda estão disponíveis para você colocar a sua marca e fazer o maior sucesso com a Ultra OH. Agora, Nayana, a gente sabe que o Brasil, a gente já falou sobre envelhecimento, falamos sobre como agir, quais são as políticas públicas. A gente está falando da Cuidare, que é essa empresa de cuidadores de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, como a gente havia falado agora há pouco, para quem chegou com a gente agora, é exatamente sobre não só os cuidados com os idosos. Quando eu quero, por exemplo, poxa, Nayana, eu sou filho único, tenho a minha família, não moro com a minha mãe é só, a minha mãe ela não gosta de ajuda de ninguém, diz que tá tudo bem com ela, mas daqui a pouco ela não vai conseguir mais subir escada, descer escada, mora no alto. Mas aí como é que eu faço para cuidar e me dar esse apoio para que eu possa saber que a minha mãe está bem cuidada? Agenor, a gente funciona assim. A Cuidare, ela monta uma escala com as cuidadoras preparadas para a residência conforme a necessidade da mesma. É avaliado quais as necessidades, o histórico da nossa assistida, e que é a nossa idosa ou não é nossa assistida. Então, conforme for o histórico dela, a gente está montando uma equipe preparada, capacitada. Cada equipe tem uma supervisora que justamente vai à residência, monta um plano de cuidados para que eles cumpram conforme, né, também seja a necessidade dessa assistida. E a gente está observação direta, é colocado o diário do idoso na residência. Esse diário, como é que ele serve? Nele é registrado tudo que ocorre. A gente chama também de evolução. Tem uma folhinha só de sinais vitais lá e o horário que foi aferido, tudo é registrado. E esse cuidado, ele é 24 horas, ou seja, com escalas? Tem. Nós temos também 24 horas justamente para esse idoso que você falou, que é o idoso que está sozinho, a família toda mora longe e ele precisa ser assistido integralmente.
Nessa residência, a gente monta uma equipe de 4 cuidadores e que intercalam, né? E a gente fica observando diretamente, sempre em contato com a família. O diário do cuidador, ele fica lá na residência para que justamente a família também, quando vá, tenha acesso a ele, verifique o que aconteceu em tal dia e também possa estar acompanhando no médico junto com esse diário. Ou seja, ele acaba sendo, ou ela acaba sendo o melhor ou a melhor amiga daquele idoso, né? Isso. Existe também a possibilidade de um cuidador para um casal de idosos? Existe. Ou somente aquele idoso sozinho, né? Ou então, por exemplo, não, a Cuidare também a gente tem a oportunidade de cuidar deste casal. Sim, nós temos planos personalizados, né, que englobam esse tipo de situação, em que precisa cuidar de 2 pessoas numa residência só. É montado um plano personalizado para que esses 2 assistidos sejam acompanhados. O que o idoso mais reclama? O que vocês mais recebem? Uma reclamação de um idoso quando ele está recebendo um cuidado, quando ele tem alguém que cuida dele. Qual é a maior reclamação? Porque tem idoso que não gosta de tomar banho, não vem me perturbar. Não quero comer. Vai muito do quadro. Por exemplo, um idoso com Alzheimer. É muito comum que ele não queira tomar banho, né? Eles têm esse estágio do Alzheimer. Até porque ele já acha que já tomou. Ele acha. Quando não acha que já tomou, parece que tem uma intolerância à água. Sim. Então, as nossas cuidadoras, elas têm todo um preparo, todo um manejo para fazer com que ele tome banho. Elas sabem qual palavra utilizar e qual palavra não utilizar para conseguir abordá-lo da melhor maneira possível para ele aderir ao banho. Agora deve ter aquela cuidadora que joga baralho, joga dominó, joga a conversa fora. Não tem? Tem, eles amam. São essas que cativam. Acabam se tornando as melhores amigas, né? Sim, inclusive, quando a supervisora vai fazer a visita na residência, elas verificam todos esses detalhes. Você gosta de assistir o quê? Você gosta de ouvir o quê? Qual jogo você gosta de jogar? Tudo isso é anotado e colocado no plano de cuidado. A cuidadora que vai para lá, ela já vai ciente do que ele gosta. Então, quando ela vai, ela já tem toda uma dinâmica com ele. E ele acaba aderindo muito mais rápido. Então, esse é o diferencial da Cuidare em relação a um autônomo, digamos, um profissional autônomo que uma família contrata. Porque a Cuidare faz esse acompanhamento, né? E de forma integral. Agora, Maiana, a gente sabe que nós temos leis, né? Que amparam uma sociedade de uma maneira geral, principalmente o Estatuto do Idoso. Mas você acha que as leis brasileiras são realmente duras contra quem agride ou abandona idosos, ou na prática ainda existe muita impunidade? Eu acho, Agenor, que se fosse realmente dura, a gente ainda não presenciaria tantos casos, né? E, por incrível que pareça, ainda tem muito caso oculto de idoso que acontece entre 4 paredes dentro da residência que a gente não vê. O que a gente vê é o que acontece na rua ou quando tem uma câmera em casa, né? Então, eu acho que precisa melhorar muito. Ou seja, faltam mais ainda políticas públicas, mas também essa vítima tem dificuldade em denunciar. Como você falou agora há pouco, talvez já é um idoso no estado avançado do Alzheimer, né? Quando a gente fala Alzheimer, a gente fala também em algumas demências, né? Onde ele não sabe o que está acontecendo, sofre aquela agressão, aquela violência e não sabe o que está acontecendo, ou mesmo a violência dentro da família, que é aquela história que a gente conversou, um idoso que no caso é pai, sofre um empurrão, palavras de ofensas e infelizmente acaba ficando calado. É aquilo que você falou, acontece num ambiente que você não fica sabendo. Basta às vezes ter uma câmera, um vizinho que ouve todo dia, né, que acaba se comovendo com aquela situação e acaba denunciando anonimamente até o momento que a polícia possa chegar até aquela residência. Existe muita exploração financeira de idosos hoje? Tipo, filhos usando aposentadoria, fazem empréstimos, utilizam os cartões dos pais? Eu noto que é muito comum. Trabalhando com idosos ao longo desse tempo, são vários os casos que eu já acompanhei, que acompanho e acho que ainda tenho muito que ver em relação a isso. Já chegou algum momento, alguma vez, uma procura de alguém já junto a Cuidare, exatamente relatando isso? Com medo, olha, meu pai ou minha mãe, a gente procurou vocês porque a gente tem medo de entregar eles a algum cuidador, uma pessoa desconhecida que possa sofrer violência, porque nós viajamos muito e eu sou filho único. Isso ocorre com frequência, Genor. Inclusive, nós somos procurados para justamente estar cobrindo, né, essa questão.
eles ficam com receio de contratar algo que eles não conhecem, e preferem procurar uma empresa como a Cuidare, né, com credibilidade, com anos no mercado e com boas recomendações, para justamente terem mais esse conforto de que eu vou viajar, eu vou voltar para minha terra e meu pai está muito bem assistido ali. E você acha que depois de tudo que você, como uma profissional da área, já com a sua especialidade, de tudo que você já viu até hoje, o que mais te assusta no envelhecimento do Brasil? Seria a falta de políticas públicas, Com rigor certeza, nas porque leis? assim, o profissional ele tenta avançar com a situação de um idoso. Pega uma demanda de um idoso, tenta avançar, mas eu me esbarro em burocracias que nem deveriam existir ou em falta de recursos que também não deveriam existir. Então você, como profissional, não consegue levar adiante aquela questão, aquela problemática, porque ainda tem toda uma estrutura que não foi feita para dar continuidade. Então, se eu peguei lá no raiz da questão, eu não consigo resolver, porque eu me deparo com burocracias e com falta de estrutura, principalmente, para acolher esse problema. Agora, Nayana, a Cuidar ela não tem um espaço físico para esses cuidados. Ela, na verdade, disponibiliza profissionais capacitados, treinados para esses cuidados, seja na casa ou no hospital, como você falou, com relação a cuidados àqueles acamados, que estão internados e que estão ainda prestes a ter alta do hospital. Ou seja, vocês apenas disponibilizam profissionais. Isso, inclusive a procura é muito grande, Agenor, por acharem que nós somos uma instituição de longa permanência. A gente recebe ligações diariamente perguntando se nós somos. E a gente deixa claro que não. Nós temos os profissionais, nós gerenciamos equipes e enviamos para as residências, para os hospitais, para estarem suprindo essa necessidade. Ou seja, vocês têm até um estudo técnico, um levantamento. Porque assim, quem procura hoje... a gente está falando aqui de um possível tabu e a gente não deve ter. Isso deve ser debatido. É igual quando a gente já tem uma certa idade, às vezes até jovem, precisamos... Poxa, será que é importante a gente contratar um plano funerário, um seguro de vida? Lógico que isso é importante. Eu acho que para o americano hoje, isso vem sempre da tradição americana, né? É muito comum, né? Você ter plano funerário, seguro de vida que vai deixar o restante da tua família muito bem até o fim das vidas delas, porque quando você se preocupa com esse e tem esse planejamento, eu acho que na verdade a gente tem que planejar a nossa velhice da melhor forma, né? Com certeza. Eu costumo dizer, Agenor, que a gente não está preparado para morrer. A gente não se prepara para morrer. E desde novo, né? E aí a gente vai envelhecendo, não se preparou, não se prepara. E quando vem acontecer, pega todo mundo desprevenido. Né? Então, não se limita também só a idoso. A gente, o ser humano, não está preparado para morrer. São poucos os que conseguem se estruturar para isso. É um assunto que ninguém gosta de falar, mas a gente tem que refletir, né? Tem que pensar. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que do pó a gente vê, para o pó a gente volta, mas a gente não sabe quando, né? Mas você tem que ter esse preparo, né? Emocional, principalmente, e preparar a família, ter o preparo financeiro, porque é aquela ideia, né? De não dar trabalho para ninguém, eu só quero apenas viver bem, né? Viver com dignidade. Eu acho que todos nós merecemos viver com dignidade até o fim da vida, né? Exatamente, isso é um lema, né? O idoso, principalmente, assim como a gente precisa viver com dignidade, o idoso ele precisa envelhecer com dignidade. Sim. Então a gente tem que parar para refletir que não pode se limitar à fase do idoso. Chegou sou idoso, pronto, parou ali. Não, ele ainda tem muito. A gente não sabe até quando vai. Então, oferecer a ele, proporcionar a ele um envelhecimento com dignidade, que ele possa estar desfrutando de coisas que ele desfrutava antes, que ele possa sair, que ele possa passear, que ele possa comer algo que ele gosta muito, que a gente não limite esse idoso. Né? A vida não morreu quando chegou nessa fase. Ao contrário, ele ainda tem muito que viver. Eu lhe pergunto uma coisa, assim já é curiosidade de bastidor. Já aconteceu de alguma cuidadora, por algum motivo, precisar ser substituída naquele cuidado e de repente entrar uma outra cuidadora e o idoso não gostar, prefiro a fulana, a ciclana? Eu digo assim, com relação à referência que acaba tendo, à amizade,
Já aconteceu, Sim, já? já aconteceu, até porque as nossas cuidadoras, né, elas podem estar recebendo outra proposta, passar em alguma outra coisa, Aham. e assim, elas vão e elas já têm um apego. É difícil não ter Eu apego, fico né? curioso, né? Porque acaba tendo um apego, né? Uma É, amizade. Poxa, você é minha amiga, né? Você é meu amigo. E tem cuidadores homens também? Não. temos Tem? cuidadores homens, porque a gente tem plano também de idosos, né, dos Certo. nossos homens, que preferem que sejam cuidados por homens. Então, também tem vínculo. E quando isso ocorre, tem todo um processo de readaptação, porque assim como tal cuidadora foi muito boa, a gente também tem Ah. outra que pode ser tão boa quanto. Os homens idosos preferem as mulheres? Também, É? Mas a maioria também. são mulheres ou homens? A maioria são E mulheres. hoje, dentro desse mercado, posso falar assim dessa maneira de cuidados, quem hoje recebe mais cuidados, homens ou mulheres, entre os idosos? Ou é muito Eu igual? ainda vejo muitas mulheres. É. Ainda vejo muitas mulheres. Nós temos homens, temos bastante, mas eu acho que se formos fazer um comparativo, temos bastante mulheres. Eu vi alguns vídeos da Cuidar e também nas redes sociais que os cuidadores andam caminhando junto, né? Vão caminhando junto, Sim. passear, sentam na praça, ou seja, aquele amigo, aquele ombro de verdade que precisa estar com o coração bem cheio para poder entregar ali o seu máximo, né, de cuidado. Isso, é empatia, né, Agenor? Eles são seres humanos que veem nesse assistido um idoso como um familiar, né? Um avô, um pai. Então, mas eles também preservam bastante a autonomia desse idoso, né? Eles passeiam, mas eles também deixam eles fazerem algumas coisinhas sozinhos. E se precisar hoje, alguém que está nos acompanhando, poxa, eu quero saber como é que eu chego até vocês, quais são os planos, eu já posso me preocupar com um plano futuro, existe essa possibilidade? Existe sim. Por mais que eu não precise do cuidado agora, mas eu já me organizo para um plano futuro, em breve. Com Minha avó, certeza. minha mãe vai se preparar para realizar uma cirurgia, vai precisar de uns cuidados especiais, eu não tenho como cuidar. Sim, sim. A gente tem as nossas redes sociais, no nosso próprio Instagram tá um link que direciona diretamente para o nosso setor de vendas. E nesse setor a gente pode estar agendando uma visita na residência sem compromisso, uma visita em que vamos, eu e a outra supervisora, e vamos visitar essa residência, a gente tira todas as dúvidas possíveis e já deixa tudo organizadinho para quando essa pessoa quiser, ela poder estar entrando em contato novamente conosco. Até porque vocês vão conhecer o ambiente, né, que aquela pessoa Isso. vive, né, que aquele idoso vive. Como você falou, é passado um diagnóstico do que ele gosta, do que ele faz, do que ele come, horário que dorme, horário que acorda, se tem medicação, qual é a medicação, em que horário ele toma aquela medicação, para nada passar batido, muito pelo contrário, ser bem no rigor do cuidado, né? Isso mesmo. É muito importante essa visita que a gente realiza e a gente faz sem compromisso. Então, quando a gente realiza essa visita, Genora, a gente observa tudo. Tudo é repassado, tudo é anotado para que todas as necessidades elas sejam supridas daquela residência. Olha, Nayana, é muito importante esse bate-papo, até para a gente quebrar um tabu, trazer um pouco mais de conhecimento, em pensarmos que a população vai envelhecer, que eu vou envelhecer, que você, que todos nós que nos acompanhamos agora, que estão ligados aqui, vão também envelhecer. E se você tem alguma dúvida, pode deixar o teu comentário aqui, viu? No nosso bate-papo, por mais que não seja ao vivo, essa edição fica registrada, mas você bate um papo que a nossa equipe responde, dê o teu like, deixa o teu comentário. E se você chegou conosco, ainda não está seguindo o canal, siga o nosso canal do Aqui Pode. Você sabe que esse nosso podcast tem sempre uma história diferente e relevante para te trazer aqui. Agora, vou fazer um bate-papo com você. E aí são perguntas curtas para respostas também curtas, ou se você quiser também trazer alguma reflexão na resposta. É o seguinte, um idoso precisa mais de remédio ou de presença? Eu acho que é presença. É presença. A medicação, ela cura, né? Ela cura algo a longo prazo, mas a presença, ela é a curto prazo. Eu te pergunto, qual o maior erro das famílias no cuidado com idosos? O maior erro das famílias é não estar tão presente. A gente compreende que não pode, que muitas das vezes não pode, mas esse idoso, ele sente uma falta que nenhuma outra pessoa vai substituir, que às vezes é de uma filha, de um filho, e nesse momento é insubstituível. Uma palavra que define solidão na velhice. Como a gente falou lá no começo, né, com relação à solidão, né, estão não abandonados
diretamente, mas esse abandono começa quando a idade chega, quando a família dos filhos se forma, que os filhos deixam as casas, porque é difícil para um filho casar e continuar morando com os pais, né? Ele vai ter o caminho dele, vai ter a família dele, mas esses pais não podem ficar abandonados. Eu já conheci histórias de famílias muito grandes, de muitos filhos, casa grande, apartamento grande, e só mora hoje, todo mundo vai embora e aos poucos muitos quartos, muitos espaços, né? e fica esse isolamento. Esse isolamento. Eu conheci um caso de um pai de um amigo que já descansou, já faleceu, que a casa era muito grande e tudo mais, mas depois que os filhos foram embora, ele teve que ir para um apartamento menor junto com a esposa, né? Poucos netos e tudo mais, já pensando exatamente não ter muita casa, muito espaço, trabalho. Acaba tendo uma manutenção muito cara, né? Isso mesmo. Uma outra pergunta, casa de repouso, tabu ou solução? Tabu. Primeiro que a gente usa quando se trata de idoso, justamente o nome já gera um tabu, né? Por isso que ultimamente tem se utilizado muito instituição de longa permanência, para que quebre mais esse tabu, né? Atualmente é um tabu. Você acha que é um assunto que deve ser discutido, né? Eu acho que a família deve discutir, né? Quando você tem ali um idoso já com uma idade bem avançada, você como filho, principalmente filha, tem que ter tem que fazer parte da mesa de conversa da família, né? Isso. Ou seja, quebrar esse tabu. Isso, porque ainda é visto, né, de forma muito assustadora. Vai me levar para uma casa de repouso. Depois de anos vai ser levado para... Eu acho que ainda é um tabu. É até pesado quando a gente fala desse jeito, desse modo. Por isso que a gente troca o termo para que justamente não pese tanto, né? Até na tomada de decisão. Então, é recomendável que as famílias, antes de tomarem qualquer decisão, resolvam visitar o local. Conheça antes, né? Conheça antes, porque tem lugares que tem um atendimento maravilhoso. A grande maioria. Mais que nós estejamos num mundo perverso de ser humanos, tanta perversidade, tanta maldade, mas ainda existem muitas pessoas de coração grande, bondosos, que possam cuidar do próximo. Existe sim. Muitas escolhem essa profissão por amor mesmo, porque querem, porque têm esse dom, servir, ajudar ao próximo, sobretudo o idoso, né? Maiana, o que você gostaria que todo filho entendesse antes que fosse tarde? Que aquele momento, por mais curto que seja, ele é único, porque ele pode ser o último. Então, se a gente visse cada dia, cada momento, cada presença, aquele momento que eu estou com aquela pessoa ali fosse vista como única, a gente desfrutasse como se fosse único, porque ainda é muito comum de estar todo mundo reunido, mas todo mundo no seu mundinho dentro do celular, e largasse um pouquinho e vivesse realmente aquele momento, percebesse que amanhã pode não estar todo mundo ali, isso mudaria muita coisa. Eu só quero te agradecer por estar aqui com a gente, mas antes tem uma surpresa para nossa querida Nayana, ela que é gerente lá da Cuidare. Mandei mais cedo para ela, via o Alisson, o cardápio do Amazônia na Cuia. E aí, sim, eu tô aqui com o teu prato chegando. É esse aqui, ó. Esse aqui é o teu prato chegando, na verdade, na cuia chegando. Com mais um suco aqui de cupuaçu, acho que é isso, né, Sani? Cupuaçu. O que tá chegando aqui para ela? Que chegou aqui para ela foi uma moqueca de camarão rosa com farofa pai d'égua. Com a farofa pai d'égua, aquela farofa pai d'égua bem torradinha. Esse é um presente do Amazônia na Cuia. Para mim, veio aqui uma pescada amarela, bacurizinho, que vem com a pescada amarela frita, vem o arroz, a farofa pai d'égua, vem a batata, né, frita e mais o feijão manteiguinha. Uma delícia, gente, tá uma delícia. Suco, né, e o meu suco de cupuaçu que tá aqui, ó. Viu só? E assim você está sendo muito bem recebida aqui no Pod, tá? Muito bem mimada. Muito bem mimada. Espero que você possa desfrutar dessa delícia. E você que quer também desfrutar desta delícia, recebendo na tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar que você faça o seu pedido no Amazônia na Cuia, é isso, ó, 10%. O Agenor 10, você tem 10% de desconto no teu pedido. Seja no almoço, no jantar, é um presente para você. Deixa eu ver, rapaz, ó. Hoje eu estou experimentando aqui, ó. Porque sempre fica para depois.
Aí, mas tá uma delícia. Você vai já experimentar. Já. Esse é o Amazônia na Cuia. Aproveita a oportunidade e faça o seu pedido agora mesmo utilizando esse QR Code e esse link para você. Bem, Nayana, eu quero te agradecer. Através de você, eu acredito que hoje são quantos colaboradores e cuidadores e cuidadoras hoje? Nossa, Gino, são incontáveis. Se for juntar, nossa. Já são vários colaboradores, funcionários somos profissionais. Cerca de 300 Nossa, ou mais. tudo isso? Isso. 300 colaboradores, funcionários, cuidadores. Funcionários. Eu sei que você está representando cada um deles aqui, cada uma das famílias que não só contrataram a Cuidare, mas também que depositaram a confiança em vocês. A Cuidare é uma instituição, é uma empresa que tem esse cuidado especial. Ela é a franquia aqui de Belém, ela está presente em todo o Brasil. Tem quantos anos hoje a Cuidare? Ela está com a Cuidare de Belém ou geral? Porque geral. De Belém a gente já está desde a pandemia, Desde a pandemia. É. E foi um processo para vocês na pandemia, né? Foi um teste. Foi quando a gente viu a necessidade, né, de ter uma empresa como a nossa. E de isolar principalmente os idosos que sempre gostam de estar na rua. Exatamente. Naquela época, né? Porque queriam ir à feira, queriam ir ao supermercado, ao banco e não podiam. E foi só naquela época, porque hoje em dia eles voltaram com tudo. E a tendência é termos mais idosos na rua. Quer ver uma inauguração? Vai inaugurar o supermercado no bairro tal. 8 horas da manhã, 6h30, 7 horas, já tem uma fila de velhinhos lá. No bom sentido, tá? Com todo respeito. São os primeiros a chegar. Com certeza. Aí, quando eu fui no supermercado um dia desses, era de manhã, na minha fila, só aqueles que chegam no horário, né? Gostam de bater perna, passear. Tem idosos que gostam de... Uma vez eu conheci uma história, só para a gente poder encerrar aqui. Eu fui ao Shopping Pátio Belém e teve uma reunião com o diretor administrativo. Eu estava, na verdade, com a minha turma da faculdade de marketing e a gente foi fazer uma visita, né? Dentro do shopping. E aí ficamos sabendo de uma história que tinha uma senhora idosa que vai todo dia ao shopping. Chega cedo, passa o dia no shopping. É aposentada, batendo perna, andando para lá e para cá, conhece todos os funcionários e tudo mais. A gente imagina que não existem pessoas assim, mas existem, né? Os idosos, né? Que gostam de estar sempre mostrando-se capazes de poder continuar a vida normalmente. Já viu o novo horário da academia? É o horário dos idosos. É aquele horário de 6 da manhã. Quando tu chega para treinar às 6 da manhã, são os que já abriram a academia. Uhum. Já está se tornando o novo horário da academia, o horário dos idosos. Então pronto, olha, te agradeço mais uma vez. Deixe lá, eu sei que você está representando todos os colaboradores, funcionários, a direção, as famílias, que mais uma vez depositam a confiança em vocês. Eu acho que ficou um bate-papo esclarecedor e também tentando quebrar um tabu e que isso precisa ser discutido e levado à mesa quando a família estiver reunida. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de fala. É uma honra para a gente poder estar falando um pouquinho sobre a empresa e sobre a nossa realidade e o quão importante nós somos no mercado. Com certeza, com certeza. Agora, cada vez mais é um assunto que deverá realmente ser levado à mesa da família quando estiver reunida para tratarmos sobre a saúde física, emocional e os cuidados com os idosos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Diretamente dos estúdios da nossa produtora Treehouse, esse é o Aqui Pode, trazendo sempre um fato, trazendo um bate-papo relevante para toda a sociedade. Se você gostou, dá o teu like. Não esqueça, sempre, a cada semana, um bate-papo diferente. Diretamente da Treehouse, em parceria com a Ultra OH e também o Amazônia na Cuia, deixando essa delícia pra gente. A gente fica por aqui e se encontra numa próxima. Esse é o Aqui Pode, cheio de histórias, sempre para te contar.